Boa noite de novo. Sejamos todos bem-vindos e a leitura, né? Especial hoje. E também, hoje de manhã eu falei com ele que vi também o Luzinho, né? Luzinho. Mas lembrando que hoje é um dia especial, dia 18 de abril, né? E é um dia nacional do Espiritismo, lançamento do Livro dos Espíritos, né? Tudo de bom hoje. E na nossa leitura, né, a gente ir ao encontro do Mestre, estava lá na barca e a gente ir ao encontro da paz. A paz é necessária, né? Estar em paz, viver em paz, é ter a felicidade em nós e é viver em um meio de paz. É tudo que a gente quer, né? A gente gostaria de falar de paz o tempo todo, né? A gente gostaria de ter conquistado essa joia que é rara e muito delicada, que é a paz, né? E esse é o grande motivo pelo qual nós viemos à Terra. Para quê? A gente estuda na doutrina espírita que a gente encarna para ser feliz. E só somos felizes quando estamos no meio da paz, né? Então vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esse grande objetivo da vida que nos faz sempre retornar à nossa terra, né? Vamos começar, então, com uma pequena parábola de Khalil Gibran. E essa parábola, ela se chama Guerra e as Pequenas Nações. E ela diz assim: certa vez, no alto de um pasto, onde uma ovelha e um cordeiro pastavam, uma águia estava circulando e olhando faminta para o cordeiro. E quando estava prestes a descer para pegar sua presa, outra águia apareceu e pairou sobre a ovelha e seus filhotes, com a mesma intenção faminta. Então, as duas rivais começaram a lutar, enchendo o céu com seus gritos ferozes. A ovelha olhou para o céu e ficou muito espantada. Ela se virou para o cordeiro e disse: que estranho, meu filho, que esses dois pássaros nobres se ataquem. O céu é imenso e não é grande o suficiente para ambos? Reze, meu pequeno, reze com o coração para que Deus faça a paz entre seus irmãos alados. E o cordeiro orou com todo o seu coração. Essa é uma pequena parábola, mas que tem uma mensagem muito especial para nós. Muitas vezes, aqueles que alçam voos muito altos, né? Às vezes, acabam por desejarem mais do que o necessário para si mesmo, mais do que o justo, porque veem muitas coisas, veem o que o outro tem e que falta para ele. Veem tantas coisas porque avançaram, mas não avançaram na moralidade, na compreensão, no entendimento, apenas na possibilidade intelectual e todas as outras coisas, ou a capacidade de voar que os outros não tinham, né? E perdem também o senso de valor das outras vidas. Não é verdade? Quanto que a gente vê sobre as vidas alheias. Dói mais a morte daquele que está próximo de mim. Mas essa morte depende, esse sentimento depende de quem morre. Conforme quem morre, fica esquecido ou invisível. Não é? Então, essa mensagem, né? A gente imagina a ovelha e seu filhote, na verdade, representa esse grande rebanho
que somos nós, que oramos por paz, que necessitamos de paz, que pedimos paz, e que nos sentimos vulneráveis, e que nos sentimos sobre a ameaça de águias, que pela sua ganância, pela sua incúria, pelo seu egoísmo, muitas vezes avançam desequilibradamente sobre os patrimônios, sobre a vida daqueles que ainda desejam e vivem em equilíbrio. Né? Mas, vamos aqui. Na verdade, o que é a paz? Vamos pensar um pouquinho o que é a paz. Aí, pensando, indo lá no dicionário, a paz pode ser definida como um estado de tranquilidade, harmonia, ausência de conflitos ou violência, certo? Certo, né? Esse estado pode ser vivenciado interiormente. Olha, saiu errado. Passou por cima. Às vezes a gente programa, quando passa aqui no projetor, ele desconfigura. Às vezes, esse estado pode ser vivenciado interiormente, e na vida exterior, não é? Então, é um conjunto que, na verdade, ele é inseparável. Essa paz interna e externa é inseparável. E por que a gente diz que é inseparável? Porque nós não vivemos sós. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E o nosso crescimento depende do contato que nós temos um com o outro. A minha vida esbarra com a vida do outro, eu aprendo com o outro aprende comigo. E se não tem um outro, eu não tenho parâmetros de crescimento, eu não tenho parâmetros para avaliar a minha própria vida. Então, essa paz, essas duas formas de paz, elas estão entrelaçadas. A paz interior é uma sensação de serenidade, de equilíbrio, harmonia, tornando o indivíduo capaz de lidar com conflitos e administrar suas dificuldades íntimas. Por que eu disse que lidar com conflitos se ele está em paz? Porque nós não somos tops, não somos espíritos tops, nós somos muito imperfeitos ainda, estamos aquém da angelitude, estamos crescendo, aprendendo, e todos nós carregamos inúmeras dificuldades e defeitos. Mas o fato de ter não quer dizer que não possamos lidar com eles de forma equilibrada. E também, paz interior é a consciência que dorme, que pode dormir, que consegue dormir tranquila, sem que levemos para o travesseiro aqueles montes de diálogos incessantes que não param na nossa cabeça e que nos tiram o sono. A paz externa, ela se dá na vida social. Quando nela está presente a mediação dos conflitos, de forma humanizada, com objetivos claros, com educação, o diálogo, esse comportamento que hoje em dia anda tão relegado, e até mesmo entre nós, no nosso dia a dia. Nós andamos muito ansiosos, muito cheios de nós mesmos, muito cheios de opiniões e de convicções. Nós não ouvimos mais o outro, nós esperamos o outro parar de falar para a gente jogar a nossa narrativa. Nós não temos diálogo. E isso é algo que vai contra, que fere essa joia preciosa que é a paz, que fere a nossa paz. A cooperação, a compreensão dos deveres, o respeito aos direitos humanos, a justiça e a ausência de violência. Temos violência em todos os campos da nossa vida, até a violência verbal.
hoje achamos no direito, e aqueles que acham bonito, eu estou sendo sincera, eu sou sincera, eu falo a verdade, né? Mas isso não me dá o direito de agredir o outro, não me dá o direito de expor, de diminuir, de achincalhar, né? De constranger o outro. Você gostaria de sofrer assim, né? Lembra, a gente esquece das lições. Eu não quero que o outro sofra aquilo que eu não quero sofrer também. Mas nós esquecemos disso, não é? Vejam que não é simples. Como é complexo isso aqui, essa paz para nós. A paz íntima, ela já é difícil, porque nós lidamos com muitas coisas. Nós lidamos com essas dificuldades que são nossas, dificuldades de temperamento, são traumas, são dificuldades na nossa vida familiar, são mágoas, são tantas coisas que a gente agarra e não solta, né? E arrastamos pela vida fora, que tiram a nossa paz. Que tiram a nossa paz. E quando tiram a nossa paz, como é que nós nos comportamos fora? Aí passamos para a nossa vida de relação. Nós externamos essa falta de paz em nosso comportamento com o outro na nossa vida, com irritabilidade, com agressividade, ou com apatia, ou com depressão, com ansiedade, com uma série de coisas. Não estamos em paz, não é? Aí vamos à pergunta. Nós estamos em paz? Essa é uma pergunta retórica, né, para a gente pensar. Estamos em paz? Oi? Oscilamos. Isso já é muito bom. Isso é muito bom. Como eu comparei com a paz, né, com a felicidade, estar em paz é estar feliz, né? Eu e Antônio, às vezes, fizemos um embate ali. A gente ainda não terminou, não, mas ainda vamos chegar lá. Porque eu costumo dizer, né, é comum as pessoas dizerem que felicidade são momentos, né? Para mim, a felicidade é um estado que eu abraço para mim. Agora, eu posso ter momentos de alegria na minha vida, posso ter momentos de tristeza, de dificuldade, mas eu escolhi ser feliz. Porque quando eu consigo escolher ser feliz, aí eu vou estar em paz. Quando eu entendo o sentido da vida e da minha vida, com tudo que ela traz, com todas as suas dificuldades e com todas as suas conquistas. Quando eu entendo o sentido para onde eu vou, o meu futuro, que o meu futuro ele depende do que eu faço no presente. Quando eu entendo todo esse mecanismo e olho para mim onde eu sou feliz. Onde nós estamos agora? Até onde nós chegamos? Nós estamos felizes, né? Então, exatamente, muito, né? E a gente agradece porque não caminhamos sozinhos, caminhamos com o outro que nos ajudaram a chegar até aqui, né? Então, não estamos em paz, nós estamos em guerra íntima, pessoal, em guerra social, em guerra de todos os níveis. Por que estamos assim? Porque nós não amadurecemos, porque nós fazemos escolhas individualistas, porque nós alçamos muitas vezes voo alto e queremos mais do que me é merecido, queremos mais do que me é necessário. Mas quando eu avanço além daquilo que é para mim, eu ocupo o espaço e é aquilo que é devido para o outro, que é merecimento do outro. E aí o que acontece? Construímos os conflitos. Construímos os embates, as dificuldades, as diferenças, né? Construímos, então, as guerras. E isso em todos os níveis, inclusive em nós mesmos.
quando nos arvoramos no excesso de vaidade para dizer que somos mais do que realmente somos, criamos também um grande conflito entre nós, entre o que eu sou e o que eu queria que fosse, ou o que eu mostro, que na verdade não sou. Então, eu estou em uma guerra interna. E essa guerra, mais uma vez, ela é externa de mim e vai para a minha vida de relações com grandes prejuízos, não é? Então, nós estamos em guerra. Aí eu agora estou olhando aqui, olha, milhões de anos que nós temos de vida na Terra, e o que nós construímos? Olha, está faltando um aí que eu esqueci de fazer. Começamos lá na pedra, eu tampava a pedra na cabeça de um, depois eu aprendi lá a fazer, lascar a pedrinha, amarrei, facilitava, né? Faltou aqui o arco e flecha, né, gente? Faltou. Tá na linha do tempo, mas tá lá. Passamos para a espada, as pistolas, lembram dos duelos? Por quase nada. Expunhamos as nossas vidas por orgulho puro, né? Passamos para os canhões, as bombas e chegamos aos mísseis. Tudo isso envolvendo um esforço imenso de inteligências e recursos para construir instrumentos de destruição. Em O Livro dos Espíritos, né, porque às vezes as pessoas repetem pequenas frases fora do contexto e dizem, porque lá no livro, na doutrina espírita, diz que a guerra é necessária. Aí vamos pensar, aquilo que nós já conseguimos conceber do atributo de Deus. A onipotência, onipresença, onisciência, bondade absoluta. O amor absoluto. Deus é a grande lei de amor. Então, como que nessa grande lei de amor pode ter uma regra cuja guerra é necessária? Então, a guerra não é necessária. Vamos entender, para que a gente não possa repetir alguma coisa que, na verdade, não é bem assim. Olha só as perguntas. Qual é a causa que leva o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a espiritual, a satisfação das paixões. Olhem só, não é verdade? A satisfação das paixões em detrimento da realidade do outro. Só reconhecem o direito do mais forte. Então, só dentro deste pensamento, a gente já vê que não há um projeto que possa vir da lei divina cuja guerra é necessária. A guerra, ela vai ser uma consequência do nosso comportamento, das nossas escolhas, da nossa pequenez e da nossa imaturidade moral. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amor. E o que é esta lei? É tudo que faz com que o nosso comportamento redunde em um bem para mim mesmo e para o outro. Qualquer coisa que eu escolha que vá levar a uma consequência de mal para o outro, estou fugindo a esta lei de amor. Então, qualquer conduta egoísta, qualquer conduta de violência, de agressividade, de posse exacerbada, todas essas coisas estão fora da lei de amor. Mas nós somos inteligentes. Nós avançamos na intelectualidade.
Então, a gente consegue dar a volta na lei. Crente que está fazendo alguma coisa boa. A gente dá a volta, mas essa volta, ela vai recair sobre nós. Como diz Leon Denis, num trechinho do livro dele, não adianta, você joga a pedra para cima, ela vai voltar. E ai de vocês ficar embaixo, né? Qual o objetivo da... Aqui, nós temos que lembrar em que época que isso aqui foi escrito. Segunda metade do século XIX. Então, a gente também tem que considerar essas coisas. Nesta época, o mundo, né, o mundo mais Europa, América, estavam vivendo inúmeras guerras. E que guerras eram essas? De consolidação de nações, unificação da Alemanha, essas confusões todas, de expansão de império colonial, de libertação de escravos, né? O fim de escravidão, todos esses conflitos estavam acontecendo nessa época. Então, era esse o contexto da época. Por isso, ele responde aqui, qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Mas isso é Kardec perguntando. Kardec era esperto, ele jogava as perguntas para obter resposta. Não quer dizer que a providência mandava a guerra. Aí ele responde, a liberdade faltou aqui, trocou, e o progresso. A liberdade, então vamos imaginar, pela liberdade. Então você tem um povo oprimido, né, sofrendo a opressão de um outro. Chega a um ponto que ele explode, reage, e surge o conflito. O que é isto? É uma consequência de uma situação de opressão e não uma intenção partindo de alguém para deliberadamente avançar sobre o outro. Sim. Uhum. Sofre. Mas foi uma eclosão. Então, é um sentido inverso, né? E aí ele falou, e o progresso? Aí eu pergunto também, o progresso depende da guerra? Não. Mas aí eu lembro que Kardec já disse, já que o mal foi feito, há que se tirar um bem do mal. Né? Então, por exemplo, a Segunda Guerra, quantas coisas, quantos benefícios que nós tivemos depois, aí você diz, então não vamos usar nada disso, não, vamos aproveitar pelo menos para ter alguma justificativa por todas aquelas vidas. Mas o mal já estava feito, então eu retiro algo de bom daquilo. Mas o progresso não depende de guerra. Então, o que a gente entende? Que a guerra não pode ser ferramenta de solução de nenhuma problemática social. Ela pode acontecer em consequência de não encontrarmos outro caminho, exatamente por esse conjunto de imaturidade moral, por esse conjunto de sentimentos de egoísmo, e todas essas outras coisitas mais que vêm atrás. Né? Então, essa é uma outra visão que a gente tem que prestar atenção e ter cuidado. Porque quando a gente fala assim, no Espiritismo está lá falando que a guerra é necessária. Olha quanta coisa que muda no seu raciocínio. Você vai passar a justificar a guerra. E nós vamos entrar em contradição com o princípio que nós abraçamos da doutrina espírita e do Evangelho. Então, vamos entender o Evangelho. Ainda não. Mais um pouquinho. Fala, Ricardo. Aí fica...
Exatamente, são artifícios para arrastar as ovelhinhas frágeis, né? Por medo, pela sua fé, e aí a coisa fica pior. Bom, lá no livro Depois da Morte de Leon Denis, nós vemos aqui um trechinho. O estado de guerra ou de paz armada, vejam bem que ele fala de paz armada. Quer dizer, não tem uma guerra aqui agora, mas eu estou, né? Paz armada. Que pesa sobre o mundo. Isso mudou desde que Leon Denis escreveu Depois da Morte? Foi ontem. Sobre o mundo, alimenta sentimentos hostis. Então, é a tensão, é a ameaça. Coloca-se Deus no meio, religião no meio, coloca isso, coloca aquilo, e nos deixa nesta situação, criando em nós pensamentos e ideias embaladas por esses sentimentos de cobiça, poder, orgulhos de raça, pode colocar aqui de cultura, de religião, né? E muito mais coisas. E que nós vamos introjetando esses sentimentos e alimentando as tensões no mundo e na sociedade. Leon Denis lembra, no seu livro O Mundo Invisível e as Guerras, e esse livro ele faz vários artigos que se passa na Primeira Guerra Mundial, aí já depois desse livro, O Mundo Invisível e as Guerras. Ele lembra a nós que em todos os movimentos, os dois planos, material e o plano invisível, eles trabalham juntos. E há um conflito também. Por quê? Há espíritos se movimentando, aproveitando de nós que nos deixamos perder nesses sentimentos hostis e formando forças, ao mesmo tempo que a espiritualidade superior também se movimenta para tentar arrebanhar aqueles que ainda têm lucidez, aqueles que fervorosamente enxergam e buscam a paz, para reduzir o conflito e levar as lideranças a encontrar um caminho de paz e soluções. Então, os dois planos estão ali interligados e trabalhando juntos. Agora, somos nós aqui que colaboramos ou não colaboramos, porque podemos brecar, criar barreiras para essa ajuda que o plano espiritual maior tenta nos ajudar, nos educar, nos orientar, nos guiar para outro caminho, né? Então, continuando, os governos e as nações dão funestos exemplos e assumem grandes responsabilidades, desenvolvendo instintos belicosos em detrimento das obras pacíficas e fecundas que ficam sem forças. E não é verdade, gente? São exemplos que a gente vê que são devastadores em todos os sentidos, e principalmente de moralidade e de humanidade, né? E vão gerando responsabilidades, e essas responsabilidades vão recair, infelizmente, sobre todos nós. Sobre todos nós, não tenhamos ilusão, né? Então, continuando aqui, esse já é um pedacinho deste livro, O Mundo Invisível e a Guerra, né, de Leon Denis. Ele diz assim: por certo, não perdemos de vista o lamentável desfile das desgraças produzidas pela guerra. As horríveis hecatombes, a aniquilação das vidas, o saque e destruição de cidades, os estupros, os incêndios, os velhos, as mulheres e crianças espoliadas, mortas ou mutiladas, a fuga dos rebanhos humanos, abandonando os lares devastados. Afinal, o espetáculo do sofrimento humano
no que existe de mais intenso e pungente. Nós estamos vendo isso há muito tempo, para não falar lá atrás. Multidões embarcando, fugindo de suas terras, fugindo da morte onde vivem para morrer no meio do mar. A cena daquele garotinho na praia nunca mais saiu da nossa cabeça. Não é? Hoje nós vemos em todos os lugares da Síria, Palestina, e podemos falar em vários outros lugares, multidões de pessoas saindo, abandonando as suas casas para não morrer, deixando tudo para trás. O sofrimento dessas crianças, outra coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Aquela garotinha pequenininha, ainda as mãozinhas redondinhas, quando fica de frente para o repórter, ele com a câmera, ela levanta as mãozinhas assim, achando que era uma arma. É impactante para a gente o que será da vida dessas pessoas e dessas crianças, porque um trauma desse não se tira nunca mais. E é aí que você entra num ciclo vicioso, porque na alma dessas crianças e desses jovens você gera revolta. E você cria adultos com revolta. E nós ficamos num ciclo interminável. Então é preciso que a gente faça alguma coisa, né? É difícil, né, gente? Bom, e a gente não consegue encontrar felicidade, tranquilidade, enquanto nós assistimos o outro nessas condições. Apenas aqueles que ainda não têm sensibilidade, porque o que está distante não me afeta. Aí a gente esquece que nós somos espíritas e reencarnacionistas. Isso não quer dizer nada. Amanhã você pode nascer numa área de conflito para viver na pele o que hoje eu fui indiferente. E é preciso que a gente... quantas pessoas eu escuto falando assim, eu não vejo mais nada, eu não quero saber de nada, porque é muito ruim, porque isso e aquilo. Isso é uma autodefesa. Porque eu preciso ver, eu preciso saber, para que eu possa tomar uma atitude no meu campo de ação. Porque senão eu passo pela vida... Diga, meu amor. E que é exatamente isso. E não nos cabe julgar. Isso aí. E não nos cabe julgar detalhes culturais, religiosos, porque isso cabe a cada um. Eu não tenho direito, né? Isso. Eu sempre falo assim, a gente desliga a televisão, acabou a emoção, não existe mais. Acabou. Porque eu não estou lá. Não tem ninguém meu lá, não é? Mas somos nós, a nossa terra é muito pequena, gente. Amanhã nós podemos estar lá, ou a guerra chegar aqui, né? Então vamos aqui. Nós estávamos falando que a gente esquece da moral do evangelho que nós dizemos e que nós abraçamos. Então, Jesus veio para trazer a nova lei e a nova justiça, para apresentar a nova ordem para a vida dos filhos de Deus, que passaria a ser o guia seguro para o estabelecimento do reino messiânico na terra, ou seja, um governo de paz, justiça, fraternidade e prosperidade. Então, para alguns ou para os judeus, o reino messiânico vai chegar,
mas com a direção de um Messias, que o Messias voltará. Mas nós entendemos o que é esse reino messiânico. É a terra reformada. E ela não se reformará se nós não nos reformarmos. Jesus sempre repete a expressão. Aí nós vamos entender. Ouviste o que foi dito os antigos, porém eu vos digo. E os antigos? Quantos aqui já leram o Velho Testamento? É filme de terror. Filme de terror, de violência, de coisas absurdas, de atrocidades, né? Então, mas naquela época a lei era dessa forma. Então, quando nós estávamos na prontidão de seguir outro caminho, Jesus veio para mudar. O caminho é outro. Então, para quem quiser, vai lá ver, né? Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 5, 6 e 7 o roteiro que ele deixou para que nós seguíssemos para instalar, construir e instalar o reino de Deus na terra. E por que nós está didaticamente colocado todas as regras? Capítulo 5, 6 e 7. E começa como? Começa com a bem-aventurança. Agora vou ter que colar aqui porque são muitas coisas. Vou colar que vocês vão me deixar. Então ele começa. Olha só. E aí nós vamos refletir sobre como o mundo anda. É assim? E nós mesmos, porque tem que começar por nós. Então ele começa com as bem-aventuranças, que é um roteiro resumido ali. Maravilhoso, né? E segue. Aí, obrigada. Não, ainda não. Ainda não. Aqui a colinha é só minha. Então, depois ele olha para os seus discípulos, depois de ter falado as bem-aventuranças, ele olha assim, aquela turminha de 12, com todos os seus defeitos, mas sabedor das suas capacidades e da sua pureza de coração. E ele diz a eles, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Começa aquele que tempera, aquele que conserva, aquele que ilumina e conduz. Depois, aí ele vem, só resumidamente, né? Não matar. Então, ele trata sobre o não matar, sobre os caminhos e combater as causas do assassínio. Né? Depois, não adulterar. Né? Não mentir, não falsear, não adulterar, não fazer fake news. Né? Depois, andar junto com a verdade sempre e ter a coragem de dizer sim, sim, não, não. Mesmo que eu sinta a ameaça de ser excluído, mas é sim, sim, não, não. Sem o olho por olho nem dente por dente, que desenvolva em nós a generosidade, a compreensão e o não julgar. Amar os inimigos. Lembrando, Deus é a lei de amor. Então, tudo aquilo que eu faço que gera um bem é amor. Não é o que a gente fala do nosso afeto pessoal. É amor. Tudo que é bom, que é o bem e que é o belo, é amor. Então, o meu tratamento humanizado e educativo para com o inimigo ou para com o criminoso é amor. Não que ele não tenha que sofrer, né, a sua pena reeducativa. Ensina o Pai Nosso, que a gente sabe muito bem o que significa, e que o perdão está ali dentro. O perdão é o maior presente que nós podemos dar a nós mesmos.
Valorizar os bens imperecíveis. Olha só, não podemos ser águias, né? Saber valorizar o que realmente importa para nós. Não é que a gente não possa ter uma vida boa, confortável, mas isso tem limite. Porque quando eu exacerbo demais, eu avanço naquilo que é do outro, né? Cuidar para não se preocupar com o dia de amanhã. Então, quando ele fala, não se preocupe com o dia de amanhã, mas quem é que não vai se preocupar com o dia de amanhã? Aquele que cumpre o dia de hoje. Aquele que é previdente, aquele que trabalha, aquele que faz o esforço. Então, eu sei que amanhã eu estou bem. Agora, aquele que negligencia, pode se preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã não vai ter. Né? Então, ele nos educa. Não julgar, porque eu não sei o caminho que o outro percorreu. Eu só estou vendo a pontinha. Né? Lembrando que nós somos como um iceberg. A gente só vê um pedacinho. A maior parte está encoberta. Então, nós não temos a capacidade de julgar. Quando a gente julga uma pessoa, a gente está errando. Fatalmente, a gente vai errar, porque eu não sei o que esta pessoa sofreu, qual o caminho, qual a vida, qual a educação que essa pessoa teve, eu não sei. Né? Quando eu julgo uma cultura, eu não estou lá. Eu não sei as necessidades, eu não vivo da forma como essas pessoas vivem. Quais são as necessidades em termos coletivos para que as pessoas abracem aquela cultura ou para que as pessoas abracem aquela religião, né? Então, a gente não pode julgar. Tirar a trave do olho. Todo mundo tem trave no olho, né? E a gente olha o cisco do outro. Pedir e buscar e achar. A gente tem que crescer nesse sentido. A gente ainda infantil, a gente pede. Pede porque a gente não sabe. A gente passa para a adolescência da vida, aí a gente busca, porque a gente é curioso, a gente está na ativa, a gente quer buscar. E depois a gente acha, por quê? A gente já se fortaleceu e a gente sabe onde bater. E aí a gente encontra. A porta é estreita. Eu brinco sempre com o pessoal, né? A gente tem que selecionar aquilo que é nosso, que é bom, que a gente vai levar, porque a gente vai ficar agarrado com a carrocinha na porta. Carrocinha lotada de coisa para levar, vai ficar tudo na alfândega. Não vai passar nada. Né? Então, é só o essencial. E as coisas morais, não estou falando material, não. Né? A gente quer passar com a raiva, com o rancor, com a mágoa, com o desejo de vingança que eu não fiz, e tudo isso não vai passar. Né? Identificar os falsos profetas. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de parâmetros, precisamos estudar, precisamos avaliar, aprender a refletir sobre as coisas com o respaldo desta filosofia que nós escolhemos e o Evangelho, para que a gente possa identificar, né, entre aspas, os falsos profetas. Construir com o alicerce, ou seja, construir na pedra e não na areia. Então, olha, é muito grande, gente, tem que ler, são muito grandes. Esse é o roteiro pronto que Jesus deixou para que a gente conseguisse, veja bem, todas essas coisas, se nós vivêssemos, nós não estaríamos em conflito. Todos os conflitos seriam debelados, né? Então, agora que eu vou passar. E o tempo está acabando. Para diminuir os nossos males, seria necessário uma renovação completa da educação. Kardec já diz isso. Toda transformação deve passar pela educação. E um departamento de consciência profunda. Era preciso ensinar, isso é Leon Denis falando também, no mesmo livro.
É preciso ensinar a todos, desde a infância, as grandes leis da vida, com os deveres e as responsabilidades decorrentes. Seria preciso que, bem cedo, todos ficassem certos de que todas as nossas ações, fatalmente, recaem sobre nós com suas consequências boas ou más, felizes ou infelizes. Então, não adianta. Se nós fazemos escolhas equivocadas, nós mesmos vamos sofrer as consequências. E se nossas lideranças fazem más escolhas, quem sofre? Somos todos nós. Então, somos nós que somos responsáveis por escolher as nossas lideranças, avaliar com cuidado, dentro dos parâmetros e sermos coerentes com os parâmetros daquilo que nós escolhemos. Não podemos ser alguém na casa espírita e ser outra pessoa do lado de fora. Não é? O caminho de transformação só pode passar pela educação. E que educação? Toda ela. A educação que eu dou para os meus filhos. Nós somos educadores e somos aprendizes. Nós, na vida, nas nossas relações, muitas vezes somos nós os professores, outras vezes somos nós os educadores. Nós precisamos educar as nossas crianças nesses princípios e valores para a paz, para o respeito mútuo, para a humanização das pessoas e do tratamento de uns para com os outros. A escola perdeu muito. A escola precisa ter essa linha de conduta também, de tratar os seus alunos, dar o exemplo de humanidade no seu tratamento, nas suas relações e ensinar as crianças de várias maneiras. Lições de cidadania, de respeito. Quantas experiências podem ser feitas e vivências com as crianças na escola, de formas que... Líria pode me ajudar muito, não é verdade, Líria? Tem muitas coisas que podem ser feitas, não é verdade? Para que eles apreendam na prática o que é isso, né? Isso é muito importante. E Leon Denis fala aqui, disse a vocês, né? Estava na Primeira Guerra de 1914 a 1918. Então, vários países envolvidos. E ele diz que a França, naquele momento, estava num momento muito negativo em termos de moralidade, de costumes, e fragilizada, e por isso, os efeitos em seu povo, em sua população, foi muito grande. E quando começou a se alimentar, né, os espíritos começaram a ter acesso e ajudaram na recuperação daquele povo. Ele fala da França porque ele estava na França, né? E são vários depoimentos de espíritos dentro desses artigos que ele traz, muito interessante, da visão do plano espiritual durante a guerra, do esforço e de como nós colaboramos para cair nos conflitos e como é difícil sair, né? Como é difícil sair. Bom, então, como disse, Jesus já dizia, né? As ovelhas seguem o seu pastor porque reconhecem a sua voz. E aí a nossa doutrina, a gente pode falar, poxa, a casa espírita é para a gente falar de consolo, de amor, de esperança, mas não há consolo que sobreviva se nós não estivermos bem, se nós não tivermos consciência do mundo que nós estamos, senão nós vamos viver numa ilusão. Né? Vamos ficar bonitinhos aqui, vai virar uma coisa, uma fantasia que, na verdade, não é assim. E a doutrina espírita, por si só, consoladora, é aquela que reergue. A doutrina espírita, ela nos faz ressignificar a dor. Ela tem ferramentas que nos faz compreender o sentido decorrente das nossas escolhas. Isso está muito claro para nós.
né? Então, a doutrina espírita, ela pode ser, ela é uma voz que conduz e semeia nos corações dos homens o desejo de transformação em si mesmo e no mundo. Então, nós, cada um de nós aqui, somos uma voz, porque nós trazemos esse potencial de transformação. Se cada um de nós, espíritas, como disse Jesus, formos essa voz, poderemos semear a transformação de muitas consciências. E juntos sermos guiados para uma outra ordem de convivência, a da paz, segundo o roteiro que Jesus traçou, com os elementos científicos, né, e filosóficos da doutrina espírita. Lembremos que a paz não pode ser decretada, visto que eras e eras de guerras e conflitos em meio a tantas leis e apelos, mas sem sucesso. Então, a paz não é algo que se pode decretar. Então, nós vamos decretar a paz. Pronto, a partir de amanhã a gente vai estar em paz no mundo. Não é assim. A paz precisa ser construída, e construída primeiro em cada indivíduo, para que sejamos nós os pacificadores. Está lá na bem-aventurança. Para chegar à paz, será preciso entender que, sendo filhos de Deus, somos, não somos? Acreditamos nisso. Somos filhos desta lei de amor. Então, nossa essência é o amor. Somos uma grande família com muitos filhos. E esses filhos têm caminhos diferentes. Diferentes e próprios, que lhes são peculiar, para chegar à luz das verdades da vida. Nós não caminhamos da mesma maneira. Nós não construímos religiões iguais, nós não construímos culturas iguais. Somos filhos diferentes, mas nós nos complementamos. Isto é uma frase, eu não lembro toda, mas isso é dito por Deolinda Amorim. Nós não somos filhos antagonistas, nós nos complementamos com a nossa diversidade. Olha como que muda tudo, né? Suas lutas são distintas e nossas lutas são distintas. Veja o Irã, tem defeitos? Tem, mas são lutas que lhes são próprias. Nós, no Brasil, temos nossas lutas, que são nossas. Cada realidade, cada filho tem o seu caminho e a sua aprovação para resolver. Nós podemos ajudar, mas não interferir. E precisam ser respeitadas. Os erros e descaminhos existem, é fato, né? Mas não se pode corrigir os erros alheios com um erro ainda maior. Então, quem sou eu para corrigir? Sempre, em todos os tempos, nós buscamos a paz, não é verdade? Tudo, em sempre buscamos a paz. Mas nós não a compreendemos. Nós tratamos a paz como um prêmio de poder, de riqueza, de segurança através da supremacia sobre os outros. Então, eu garanto a paz, né? Tudo ilusão. A paz só se fará na harmonia, na cooperação mútua, na fraternidade entre os povos, na união de esforços para sanar, quando houver carências e dificuldades. Há carências e dificuldades num determinado lugar, numa determinada nação, determinado povo. Reúne-se aqueles que podem para sanar aquela dificuldade. Mas eu não posso espoliar, eu não posso cobrar por isso. Né? Mas também sermos unidos na celebração das vitórias. Juntos, nas vitórias das adversidades. Quantas adversidades físicas e climáticas vivemos no mundo afora? E que nos ajudamos
né? Sendo espíritas, precisamos vencer as condutas que destoam da ética do Cristo. Está em nós. Precisamos vencer as condutas que destoam da ética do Cristo e que ainda prezam pelos exemplos dos antigos, como Jesus nos alertou. Os antigos ficaram, gente. Não é mais assim, não. Chega. Agora é a lei de amor. Então, o que ainda nós prezamos ainda, né? Estamos presos ainda. A belicosidade, a violência, orgulhos que sustentam separatismos, dissensões, preconceitos, fazendo das guerras uma bandeira falaciosa da paz. Quantos criam narrativas para justificar as guerras? Não é verdade? Então, meus amigos, relembrando a bem-aventurança, só seremos verdadeiramente filhos de Deus. E só viveremos numa terra renovada se formos os artífices da paz, as vozes que semeiam a paz. Não tem outro caminho. E a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos dá todas as ferramentas para a nossa transformação, para que nós sejamos exemplos de falar não à violência, não aos conflitos desumanos. É falar não, mesmo que a gente se sinta meio que bicho esquisito. Mas eu não abracei, eu não disse que eu sigo Jesus. Ou eu sou ou eu não sou. Eu preciso ser coerente. E quem ganha? Nós. Nós é que ganhamos. E que a gente vai poder ser aquele que leva o rebanho. Mas com verdade, que uma coisa é uma falácia. Daqui a pouco se perde. Outra coisa é o impacto no coração das pessoas quando você é verdadeiro. Quando é sentido, é diferente, né? Aí eu lembrei, gente, desta música que eu adoro. Só para terminar, e já passou quase 5 minutos, né? Que é, né, do Roupa Nova. Aliás, Leidinha adora roupa nova, né? Nós somos tiete. A paz, né? Curar o mundo. Aqui é um pedacinho só. Se você for capaz de soltar a sua voz. Alguém tem voz para cantar um pedacinho aí, gente? Vamos lá. Ah, você não sabe? Ou for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o só o amor muda o que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha. Muito bem. Lindo. Vou contratar o coral. Gente, obrigado por ouvir. Às vezes a mensagem parece difícil, pesada, mas é o mundo que nós estamos. E a solução do nosso mundo está nas nossas mãos, né? E são nossos corações purificados e sinceros é que podem mudar toda essa realidade. Muito obrigada.
Deixa eu tirar isso aqui que eu vou precisar de espaço. Vai não. Vai ser todo mundo, mas não vai ser cantar, não. Deixa eu botar um slide aqui. Eu vou voltar um slide aqui, Cleide. Esse aqui. Bom, antes de mais nada, quem visita a Deolinda Amorim hoje pela primeira vez? Hoje, você não veio de manhã, né? Tá certo, então tá bom. A Tânia, não, mas eu perguntei assim, quem visita hoje a gente pela primeira vez hoje? Foi ela. Não veio de manhã? Aqui ninguém desse lado aqui? Então todo mundo já conhece. Tá bom, então a gente fica mais à vontade. Mas aqui na casa é a primeira vez. Já veio aqui? Tá bom. Entendi. Qual o seu nome? Ângela. O senhor? José Braga. Então, sejam bem-vindos novamente, tá bom? Daqui a alguns anos, assim, eu estou aqui pela primeira vez no dia, né? Igual a nossa companheira ali, primeira vez no dia. Os recados hoje vão ser um pouco diferentes. Eu vou dar um recado vivo, tá? Cadê o povo do Pimentel? Vamos trazer o povo do Pimentel aqui? Normalmente a gente faz um... Cleide, uma vez a gente conversa sem... Não, vamos cantar não. Vamos cantar não. Não, vem aqui. Todo mundo. Não é para cantar não. Vai fazer todo mundo junto, mas não é cantar não. A gente hoje estava conversando lá no Pimentel. Cleide, parece que a gente combinou. Impressionante. Tá aqui, né? Parece, né? Parece que a gente combinou, que a gente estava falando lá, né? A gente imagina que a gente trabalha numa casa espírita e acha que os espíritos não mexem com a gente, né? Tem uma pergunta do Kardec que eu não lembro o número, né? Que ele fala o seguinte, vem cá, pergunta assim para os espíritos, vem cá, os espíritos influenciam, aí os espíritos respondem, né? Muito mais do que lhes influenciar, são eles que vos dirigem, né? Só que a gente tem que se deixar levar pelo espírito bom, né? Pelos bons espíritos. Aí quando a gente se deixa levar, a gente produz um material como esse e leva algumas pessoas a fazer o trabalho que eles fazem. E agora eu vou dar a voz para cada eles, só não pode demorar muito, tá bom? Eu vou fazer a entrevista. Eu não sou muito bom de entrevista não, tá, Vivian? Tá? Não é, eu sei fazer diesel e gasolina, eu não sei fazer mais nada, né? Nem sei fazer mais. Me diz uma coisa, Monique, Viviane, Líria, Cláudia, Vivian, não esqueço mais o nome dela, Vivian e Marcela. Viviane que eu conversei com ela hoje. O que a gente leva para o Pimentel? A doação do nosso tempo, né, e o amor. E foi muito bom que ela falou. Eu acho que a guerra não está tão longe. A guerra está mais perto do que a gente. E quando a gente chega no Pimentel, a gente percebe o quanto que uma palavra, o quanto um ouvido, o quanto um gesto de amor pode mudar, né? Uma guerra que está tão próxima da gente. Precisa ver na televisão, bairro, logo ali. Então, é isso que a gente... Então, eu achei interessante o que a Cleide falou, crianças, né? Crianças são jovens adultos. E lá a gente tem a oportunidade, primeiro, de exercitar isso aqui tudo. Tudo que a gente vê aqui ao longo da semana, tem a reunião pública sábado, tem quarta, tem quinta, tem os estudos dos livros. E parece que falta, cadê a argila? Que hoje a gente trabalha com argila, com as crianças. Cadê a argila para a gente trabalhar? Cadê a oportunidade que a gente tem de exercer? Então, eu já vou me adiantar e fazer um convite. Conheçam Pimentel, que é uma obra linda. São crianças maravilhosas. Eu não tenho jeito com criança. Não pensem, não se enquadrem ainda. Eu vou ser evangelizadora, eu vou ajudar. Vão,
conheçam, tenham essa oportunidade. E depois, deixe que os espíritos nos instruam, se encarreguem disso. E eu digo por mim, eu sou uma frequentadora de muito tempo e não tinha a oportunidade, porque eu trabalhava todos os sábados. E foi um convite aqui e eu fui. Então, façam como eu, olha, só posso dizer que dá certo. Dá certo, é muito bom. Obrigado. Líria. Líria, ela trabalha como uma coordenadora pedagógica, né? Podemos assim dizer, né? Mais para mais do que para menos. Pimentel, o que é Pimentel para ti? Eu acho que o Pimentel é uma oportunidade de experimentar a oferta. Nós vamos ofertar aquilo que nós temos de bom, né? Porque todos temos algo de bom para ofertar. E essa oferta é na sua verdadeira significado da palavra. É ofertar o que a gente vai estimular. E se isso vai ter um resultado, nós não sabemos. E talvez, com certeza, não veremos. Mas é o espaço de semeadura e também de autoaprendizado, porque ali a gente está vendo as dores humanas, aquelas que nessa existência muitas eu não vivo e não vivi, né? Hoje foi muito interessante, uma aluna, a gente conversando, que hoje eu estou fazendo atendimentos individuais lá, e eu falei assim, mas andar da sua casa até o espaço que ela faria atividade física é perto. Ô tia, você anda de chinelo? Grandes distâncias? A minha perna dói. E é verdade. Quem aqui já andou de chinelo grandes distâncias? A perna dói. Então, isso cria uma dificuldade, né? E como a gente estando lá, a gente pode pensar em criar possibilidades. Então, é ofertar possibilidades, ofertar o que nós temos para ofertar. Bom, eu vejo que é construir, sabe, a partir da esperança de uma atitude, né? Cada um de nós construirmos essa esperança de uma mudança, e não sabemos de que tamanho é, né? Mas também é sair com o coração cheio da sensação de que nós aprendemos também, né? De uma realidade que parece tão distante, mas de que, se a gente puder aprender com eles, a gente está construindo uma sociedade realmente de amor, né? Então, é bastante tocante mesmo essa experiência. A gente está plantando muitas sementes, não sei se vão nascer tâmaras, mas com certeza. Ela não quer falar, mas ela tem que falar. Não, Você é histórica. Daqui a pouco mais não, assim, você. na verdade, sei lá, o Pimentel é muito interessante. A gente vai para doar, né? A gente só vai para doar. Talvez esse é o grande objetivo, né? Nosso tempo, né? Nosso carinho e tal. Mas a gente ganha muito mais, né? A gente ganha beijo, abraço, e acho que isso que é o grande lance. A gente vai para uma coisa, mas a gente acaba recebendo mais do que a gente dá. Então, legal, bem gratificante. Bom, eu sou a tia da banana. Quem não sabe fazer nada, eu dou a banana. Quando eles chegam de manhã, muitos chegam com muita fome, porque não comeram nada. Então, assim que o Walter abre o portão, eles me encontram na porta e eu dou a banana. Eu sou a tia da banana. Não, mas começa aí. Aí, a gente lembra de uma historinha de um menino que estava pegando estrelas do mar e jogando de volta. E, de repente, um escritor, olhando o que esse garoto está fazendo, cada vez que ele joga uma estrela, volta um monte. E aí, chegou lá, vem, menino, por que você está fazendo isso? Elas vão voltar. Mas para aquela que eu consegui salvar, eu fiz a diferença. A gente vive muito das lembranças do nosso passado. A comunidade, ela é hostil na própria família, e muitas vezes são famílias segregadas que elas não têm um carinho. As crianças se tratam muitas vezes com empurrões. E elas precisam de um exemplo.
Quando a tia da banana chega e diz, bom dia, quer uma banana? Ele olha assim, alguém está me vendo. Daqui a um tempo, quando estiver numa situação, de repente aquela criança vai lembrar de um carinho, de uma lição, de uma reação que existiu no Pimentel. E aquilo vai ficar gravado como a gente lembra de tudo que acontece na nossa infância que marcou. A tia do colégio. Às vezes, o colégio não está dando. E a tia da banana, a tia Pete, a tia Cláudia, a tia Líria, a tia Monique, que faz teatro, a tia Vivi, que vai começar agora também. A gente pode fazer a diferença um dia. Então, vamos deixar que Anjo de Guarda nos faça prepostos de Deus. Convidamos a todos vocês para irem lá, nem que seja para dar uma banana. Quem sabe, né? Vamos lá. Manda a banana. Eu estou no. Talvez eu seja a única aqui presente que está representando o Pimentel terça-feira, porque Pimentel funciona às terças e aos sábados. Aos sábados é com as crianças e às terças com as senhoras. E você falou da criança que estou sendo vista, e eu estava pensando justamente nisso quando o Antônio perguntou o que você leva para lá. E eu acho que é isso, é o olhar, é chegar lá e a cada pessoa você é vista. Você é importante. Você não está distante de mim. E eu queria só rapidinho, se puder, 2 situações que eu vivenciei lá e que me mexeram muito comigo. Ano passado a gente fez a ceia de Natal. Acontece todo ano, mas ano passado foi a minha primeira vez. E eu me lembro da felicidade das senhorinhas sentadas conosco na mesa. E a gente compartilhando um almoço simples que cada um de nós organizou, mas você via no olhar delas a felicidade de sentir como se elas estivessem com uma segunda família, numa segunda casa, sabe? E não ter aquela distância do... Não tem isso. Ah, eu estou aqui só para te escutar porque você sabe mais do que eu. Não. Não. E isso mexeu muito comigo. E uma outra situação em que foi um dia que eu não estava bem, eu estava, enfim, coisas da vida, eu não estava num dia bom, e eu acordei e eu pensei, será que eu vou hoje? Será que eu estou? E aí eu me lembrei, hoje principalmente eu tenho que ir. E foi um desses momentos de uma situação, não lembro agora exatamente o quê, mas que a senhora olhou para mim com um sorriso tão grande e me abraçou, sabe? Bom dia, que bom que você veio. E aquilo para mim já foi, sabe? Então, eu acho que é isso, é uma oportunidade da gente lembrar que a gente pode muito, a gente pode fazer um pouquinho e a gente faz a diferença na vida uns dos outros. Seja um olhar, seja um bom dia, a gente precisa carregar isso com a gente e lembrar disso e acreditar nisso, que a gente faz a diferença, sim, na vida uns dos outros. Por favor. Completando aqui o convite, né, que é um convite, nós temos muitas frentes, né? Então, tem pessoas que vão uma vez no mês, nós temos hoje um trabalho que começamos em agosto do ano passado, que são as reuniões de paz. A gente tem tentado levar temas da atualidade. Então, a gente está num ciclo de palestras. Não é palestra, são rodas de conversa, porque a interação é importante e é a primordial. A gente não vai lá falar, a gente vai escutar e levar nossos conhecimentos que vão corroborar. Então, a gente está no ciclo de palestras, por exemplo, da saúde da mulher, a gente tem falado sobre violência doméstica e vários outros assuntos desde agosto do ano passado. E nós convidamos pessoas que possam enriquecer essa roda de conversa. Então, aqui nós temos potenciais aqui também. Então, fica também o convite. E a gente também convida, sempre respeitando as possibilidades de cada um, né? Então, tem muitas formas. Ah, não posso ir sempre. Nem que eu vá 2 vezes no ano. Isso já ajuda muito, tá?
Temos caronas, a pessoa não precisa ir de carro, porque lá é difícil parar. Então a gente se organiza para irmos juntos. O Walter falou hoje que precisamos comprar uma van, então, para levar todos. Então já é uma ideia que fica no ar, né? Paulinho? Foi com a noiva, que também é do Pimentel e que está fazendo psicologia. Viu que hoje eu fiz uma bagunça aqui, né? Fiz uma bagunça. Mas se a gente não tiver a coragem de, pelo menos, gastar 25 minutos para falar no bem e no amor, a gente tem que refletir. Aula prática. Aula prática. A gente tem que saber doar o tempo. Por que eu deixei esse slide aqui? Parece que a gente combinou e não combinou, sendo bem sincero com vocês. A Deolinda Amorim faz esse trabalho. Não é educação convencional, mas essas pessoas que estão aqui e que doam, inclusive além do amor, doam às vezes até recurso financeiro para aquelas crianças, elas estão trabalhando para isso aqui. Só que a gente vê que no mundo tem muito mais sofrimento, tem muito mais as pessoas sofrendo que pessoas para ajudar. E o Pimentel não é diferente. A gente precisa de ajuda. Recurso financeiro a gente consegue, está conseguindo. Fácil maneira de dizer, enfim. Mas assim, hoje a nossa maior carência é humana. A gente precisa de pessoas que queiram ir lá para doar amor. Só isso, mais nada. Ah, se vai distribuir uma banana, ótimo. Você está feliz? Então pronto. Gente, ela faz outras coisas também, tá, gente? Faz outras coisas. Ninguém faz só isso lá. Mas é um exemplo, mas ela começou assim. E aí assim, não, mas eu... psicóloga, ajuda. Pedagoga, ajuda. Na nossa área de atuação. Então, assim, a misericórdia de Deus colocou na nossa frente uma casa espírita em que tem um trabalho que pode ajudar o próximo. Nós estávamos conversando isso hoje lá. A gente vai desperdiçar? Opção, pode. Todo mundo aqui vai lá? Eu sei que não vai, mas vocês conhecem, será que vocês não conhecem alguém? Vocês não conhecem um amigo que de repente, eu estou precisando fazer um trabalho assim, olha, eu tenho um lugar para te apresentar, e você também é de lá, porque você não está aqui. Mas tá bom, já subiu o compromisso, tá bom. Mas de qualquer jeito, são assim, a gente precisa, gente, elas aqui, e não está todo mundo aqui não, tá, gente? Mas as crianças precisam. Crianças precisam. Quem toca violão, tem um monte de violão lá, tem um monte de violão lá, né? Entendeu? Então, gente, olha só, coisas simples, e que pode mudar a visão de uma criança. E hoje, é um homem honesto, que ajuda outras, não deixa de ser profissional, mas ajuda outras pessoas. Você vê, modifica. A gente tem o poder de modificar as pessoas. A gente tem o poder de fazer o bem. A gente tem o poder de construir essa paz. Tem uma página no Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, que ele fala que a guerra termina dentro da gente. Termina dentro da gente. Na hora que a gente terminar a guerra dentro do nosso coração, isso vai se multiplicando de uma tal forma pelo planeta que as guerras cessam. Né? Não sei qual o número agora, não gravo, eu só gravei a mensagem. Então, gente, fica aqui um convite, uma reflexão. Não é um convite, é uma reflexão. Até que já é hora. Parece que a gente combinou esse negócio, impressionante. Então, assim, é uma reflexão para a gente, assim, até que ponto eu estou seguindo essa oportunidade que a misericórdia de Deus colocou na minha mão.
O que eu posso fazer? Só isso, essa reflexão. Por isso é que eu gastei um tempo de vocês agora. Tá? E aí já estava no meu planejamento do dia de hoje, aí a Marcela, a gente acha que não, tudo acontece assim, né? Parece se fosse dirigido, não teria acontecido. Nós vamos rezar 1 minuto pelas crianças do Pimentel, daqui de Araras, do mundo. Só que tem que ser uma oração que todo mundo conheça. Cleide lembrou. Então a minha proposta é que a gente ore o Pai Nosso, porque todos nós conhecemos, os espíritos que estão aqui conhecem, e a gente faz essa mentalização. Orem comigo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Gente, então, conforme o planejado, vamos para o passe, quem assim desejar. Só vou pedir um pouquinho de paciência, que eu tenho que desligar aqui, porque eu vou dirigir o passe também, tá bom? Então, vamos para o passe então, gente. E vocês, muito obrigado.